Bom dia, queria dar um bom dia aos nossos amigos que estão conosco, que estão aí online. Eu queria saber se todos me escutam e me veem bem. Se você puder dar um feedback aí no seu celular, fazer um comentário, para a gente saber se tá tudo ok, né? Então, se estiver tudo ok, a gente já vai começar a nossa aula, tá ok? Então, vamos aguardar um pouquinho, esperar a manifestação do pessoal, esperar o pessoal começar a entrar online. Eu já vou pedindo desde já que você que está por aí, se puder, por favor, compartilhar esse vídeo na sua timeline, comentar. Então, deixa sua pergunta, deixa sua crítica, o seu elogio aí na seção dos comentários, para a gente saber no que tem que melhorar, para a gente saber se está agradando, se não está, né? Então, já deixo aí o meu pedido para que você nos ajude com essa live, tá bom? Vamos lá. Eu estou compartilhando o link da live nas nossas redes e já nós começamos. Muito bem. Lembrando também que essa live fica disponível aí na timeline. Se por acaso você perder o horário, não conseguir acessar, não é? Nós estaremos aqui porque o vídeo fica gravado, então você pode acompanhar sempre depois, tá legal? Bem, legal. Vamos lá, pessoal. Vamos começando então. Aí conforme o pessoal for chegando, a gente vai tentando, na medida do possível, ler os comentários, ler as manifestações. Lembrando que, como vocês podem ver, eu estou sozinho, então fica mais difícil acompanhar direitinho tudo aquilo que cada um está escrevendo, mas na medida do possível eu vou fazendo isso sim, tá bom? Vamos lá então, meus companheiros. Nesta manhã nós estamos começando mais um trimestre da escola dominical. Neste trimestre nós abordaremos um tema de muita relevância, que é a carta aos Efésios. Esse vai ser o tema do nosso trimestre. Eu vou brevemente ler com vocês aqui as primeiras páginas do nosso material. Nós vamos apenas fazer um apanhado nos assuntos que iremos abordar nas nossas lições das nossas próximas semanas. Então, o título da revista do trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Vamos lá. A primeira lição, que é a lição de hoje,
se chama Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Então, nós faremos, como sempre fazemos em todas as primeiras lições do trimestre, uma introdução. Falaremos sobre autoria, falaremos sobre data, falaremos sobre outras questões como tema central, etc. Nós fazemos um apanhado geral do livro que nós estamos estudando. Como vocês já sabem, os irmãos que já estão mais acostumados com o modelo das lições bíblicas, a cada trimestre nós estudamos ou um tema ou um livro da Bíblia. Então, no trimestre passado nós estudamos um tema, neste trimestre nós vamos estudar um livro da Bíblia. E o livro da Bíblia que iremos estudar nesse trimestre é o livro de Efésios. Sempre que nós estudamos um livro da Bíblia, na primeira lição, nós fazemos um apanhado geral falando sobre temas genéricos como data, autoria, lugar e etc. Na segunda lição falaremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Na terceira lição falaremos sobre um tema muito relevante e também muito difícil, que é eleição e predestinação. Na lição de número 4 falaremos sobre a iluminação espiritual do crente. Lição de número 5 falaremos sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Sexta lição falaremos sobre a condição dos gentios sem Deus. Sétima lição falaremos sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Oitava lição, falaremos sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na lição de número 9, o tema é o mistério da unidade revelado. Lição de número 10, o tema é a intercessão pelos Efésios. Lição de número 11, falaremos sobre os atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Lição de número 12, falaremos sobre a conduta do crente em relação à família e aí no final, na nossa conclusão, na lição de número 13, falaremos sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Pois bem, irmãos, eu queria apenas fazer dois registros antes de a gente começar a nossa primeira lição propriamente dita. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu acho que essa é a primeira vez que eu começo um trimestre à distância assim, né? Já tivemos outras oportunidades em que eu tive que gravar aulas para a nossa escola dominical, seja em situações em que nós não pudemos dar aula por algum motivo, algum feriado, algum evento da igreja mesmo, ou por outra razão. Mas isso nunca tinha acontecido antes no primeiro domingo do trimestre. Como vocês sabem, estão já acostumados, o primeiro domingo do trimestre ele é muito importante, porque nós não apenas fazemos uma introdução sobre o trimestre, mas nós também distribuímos o material que será usado ao longo do trimestre. Então, essa é uma dificuldade, é uma coisa bem ruim, né? Vocês não têm o material, né? Vocês estão sem o material aí para acompanhar as nossas aulas. Bem, a sugestão que eu dou é: eu vou dar primeiro a sugestão que eu prefiro e depois a sugestão que talvez você possa preferir. A sugestão que eu prefiro é utilizar a versão digitalizada da revista da CPAD. A CPAD tem um aplicativo, você baixa esse aplicativo e ali você consegue comprar a revista do trimestre. Eu vou até ver se eu consigo encaminhar aqui para vocês o link do aplicativo da CPAD, que é o que eu estou utilizando agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso.
encaminhar aqui o link. Pronto, consegui mandar aí nos comentários. Então, você entra neste link e lá você consegue baixar, né, a lição deste nosso trimestre aqui, tá? Evidentemente, isso é um produto pago, né? Mas, salvo engano, custa o mesmo valor da revista física. Então, você não vai ter nenhum ágio, né, por conta disso. Você vai lá, adquire por meio da própria Play Store, se for Android, ou pela App Store, se for iOS. Você consegue comprar a revista, portanto. Muito bem. A outra sugestão que talvez você possa colher é comprar via e-commerce. Você entra lá no site da CPAD e compra a revista por meio do e-commerce da CPAD e aí eles enviam o material na sua casa. Também é uma opção, tá legal? Muito bem. O segundo registro que eu queria fazer é que hoje, meus irmãos, nós estamos iniciando um jejum nacional. Ok? Nós estamos iniciando um jejum nacional. Esse jejum, meus queridos irmãos, não é um jejum organizado por nenhuma denominação. Não é um jejum organizado por nenhum político. Ok? Esse é um jejum organizado pela comunidade evangélica como um todo, em prol da nossa nação. Obviamente foi endossado por alguns políticos, foi endossado pelo presidente da República, foi endossado por deputados, senadores, governadores, etc., que estão conclamando e incentivando este jejum. Mas o que importa, meus queridos irmãos, o que importa realmente é que nós façamos este jejum com a nossa consciência em Cristo, ok? E façamos o jejum, entremos neste propósito. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Certa vez eu vi uma definição em um dicionário de um cético, não me lembro agora daquele sujeito, mas ele escreveu a definição, ele escreveu um dicionário irônico, né, descrevendo de maneira irônica uma série de palavras e conceitos. E ali naquele dicionário, ele definiu a palavra milagre como sendo a ideia de que Deus move o mundo inteiro por causa de uma única pessoa que choraminga, que resmunga para ele de alguma coisa. Ele escreveu isso de maneira irônica, né? O que eu acho mais triste é que algumas denominações evangélicas aí endossam essa ideia e não incentivam, né, o crente a viver a realidade do milagre nas vidas dele. O que eu posso dizer a vocês é que eu concordo plenamente com essa definição. E falo isso sem nenhuma ironia. Eu endosso, eu uso, eu ratifico a definição deste cético de milagre, mas eu ratifico de uma maneira séria exatamente isso que é o milagre. Deus move o mundo inteirinho por conta de uma única pessoa que clama a Ele. É o que a Bíblia nos diz, é o que a experiência nos conta. Se você nunca ouviu nenhuma experiência desse tipo, talvez você esteja precisando frequentar mais cultos de orações, né? Talvez esteja precisando frequentar mais reuniões em que as pessoas contam, vivem e narram os seus testemunhos. O fato, meus irmãos, é que se Deus move o mundo inteiro por conta de uma única pessoa, que dirá se uma nação inteira se levantar em clamor? Então, por isso que nós temos o dever de, como cristãos, abraçar este jejum. Você tem um dever como brasileiro, você tem um dever como homem de Deus, mulher de Deus, de clamar ao Senhor pela sua pátria, pelos seus conterrâneos, pelo lugar onde você mora.
certo? Portanto, fica aqui o meu convite, que nós abracemos este jejum, façamos, clamamos, meus irmãos, com humildade, com sinceridade. Eu tenho certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor e Ele vai salvar e sarar a nossa terra. Deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas que estão com a gente. Antes de começar, estou vendo aqui irmã Sueli Facuri, que legal. Puxa, satisfação tê-la conosco, viu, minha irmã? Deus abençoe. Irmã Maélia, ali da congregação Nossa Soares Brandão, também. Bem legal tê-la conosco. Deus abençoe. Irmão Joel, também, da nossa congregação Soares. Irmão Lúcio, paz do Senhor, meu querido amigo. Deus abençoe sua vida. Satisfação tê-lo conosco aqui. Irmã Lucinha Bianchini também, nos acompanhando, aqui do lado, né? Que legal saber. Deus abençoe. Minha tia Débora, puxa, que legal. Minha tia Débora, ela é professora da escola dominical lá na sede, no Belém. E a responsa fica maior para mim, hein, tia? Estar falando para você aí. Mas muito legal tê-la conosco aqui na audiência. Um beijo para você, ao tio Manuel e a todos. Eu quero pedir a você que chegou agora, ou que está nos acompanhando, não esqueça de compartilhar este vídeo no seu Facebook, tá? Clica na setinha que está aí embaixo e aí o vídeo vai aparecer na sua timeline. Por que isso é importante? Porque aí o vídeo se espalha igual o coronavírus. Ele viraliza. Um vai passando para o outro e a gente vai conseguindo alcançar pessoas que nós não alcançaríamos se esse vídeo ficasse travado só na nossa timeline. Tá? Então como é que eu vou alcançar os seus amigos se eles não são meus amigos no Facebook? Né? Por isso que se você compartilhar, clicar aí na setinha, você vai nos ajudar a espalhar o vídeo. E também porque o Facebook reproduz mais, né? Manda mais para frente os vídeos que são mais compartilhados, comentados, curtidos, né? Então clica aí nessa bolinha que tem aí, ó, no joia, no coração. Estou clicando aqui para você ver. Ajude-nos com isso e aí o vídeo vai subir lá nas categorias do Facebook e vai ser mais reproduzido. Estou vendo a Beth aqui também, querida Beth. Puxa, que legal ter você com a gente. Beth, um beijo aí a você e a todos. Muito bem, vamos então sem mais delongas, porque nós temos que avançar aqui, termos sempre em mente que escola dominical já é um negócio que é de manhã e que se você for muito maçante não fica bacana, né? Ainda mais à distância, nós temos que ser mais dinâmicos e breves possíveis. Eu vou apenas explicar aos irmãos que não acompanharam, aos irmãos e amigos que não acompanharam a nossa lição da semana passada, eu vou explicar como é que eu estou fazendo neste modelo mais resumido de aula para você ter uma boa base da lição, né, para você sair alimentado com a palavra de Deus e ao mesmo tempo também ter uma mensagem mais breve, mais econômica, para que também se adeque a este modelo de lives pela internet. Vamos lá. Então a nossa aula ela é dividida em 4 sessões. Tá? Eu estou dividindo aqui no modelo que nós estamos utilizando para ministrar essa aula. Nós dividimos em 4 sessões. Primeiro, se liga na introdução. Essa é a nossa primeira sessão. Eu vou falar para você o título, a verdade prática, textual, objetivos, etc. O segundo tópico, segunda divisão aqui da aula é o resumaço da lição. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos de uma maneira concisa trazer para você aquilo que o material de hoje nos ensina. Eu não vou ficar lendo aqui, não tem cabimento no modelo de aula online ficar lendo os itens, os tópicos e também nem ficar discorrendo, falando, não funciona. Eu vou fazer um resumo, trazer uma síntese daquilo que o nosso comentarista ensina e depois você, né, adquira aí o material da CPAD e na sua casa você leia, obviamente, tudo direitinho, o material,
os textos bíblicos para leitura, etc. Na terceira sessão da nossa aula, nós vamos falar sobre algo que tem que virar cultura. Isto é, o que é cultura? Cultura é aquilo que fica depois do esquecimento. Então, se você esquecer tudo da aula de hoje, tá? Se você esquecer tudo, uma coisa você não pode esquecer. E o que é isso? Nós vamos falar lá na terceira sessão, tá? O coração, uma informação super importante da nossa lição que você não pode esquecer de jeito nenhum. Por fim, na quarta e última sessão, nós vamos falar sobre uma pitada a mais. Nós vamos trazer um acréscimo, um pequeno acréscimo ao seu conhecimento que não está no conteúdo da revista. Então nós vamos avançar um pouquinho naquilo que a revista não disse, naquilo que a revista não trouxe, tentando sempre acrescer, né, ao seu conhecimento. Evidentemente também vamos dar a você os caminhos para que você se desenvolva neste ponto específico que vamos falar na sessão Uma Pitada a Mais. Tá legal? Vamos então para a introdução da nossa lição. Antes de começarmos, eu quero apenas incentivar você a comentar aí no vídeo. Deixe sua pergunta, sua crítica. Fala se o áudio está bom, se está ruim, se está muito rápido, se está muito devagar, se tem que repetir, se não tem. Eu estou sozinho aqui, para mim é um pouco difícil, porque o mesmo aparelho que eu uso para ver os meus apontamentos é o que eu uso para ir dando uma zapeada no Facebook também, para ver como é que anda o movimento por lá. Mas eu prometo que, na medida do possível, eu sempre dou uma passadinha lá no Facebook para ver como é que anda as coisas. Aqui estou vendo a irmã Thalita Cioto dando a paz do Senhor, que bênção. A paz do Senhor, minha irmã. Por favor, compartilhe o vídeo aí na sua timeline, e aí nós vamos ter acesso a mais pessoas também. E você que chegou agora, vai compartilhando o vídeo aí na sua timeline. Tá legal? Muito bem, vamos então começar lendo a introdução da nossa lição. Vamos lá. O título da nossa primeira lição é Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O textuário diz: A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. A verdade prática diz: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Bem, aqui nós temos algo sobre a nossa lição que é muito importante, né? Que é o tema central. Nós vamos falar sobre isso melhor na segunda sessão da nossa aula. Porém, já fique desde já registrado que o coração da Epístola aos Efésios é a Igreja. Este é o tema central da Epístola aos Efésios, ok? O objetivo geral é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Muito bem. A leitura bíblica em classe, meus queridos, está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Eu vou tentar acelerar aqui a nossa leitura. Eu sei que talvez hoje a maioria das pessoas não tenha o material, mas eu peço que você ouça com atenção. Não precisa ficar pulando de endereço na sua Bíblia. Se você me ouvir com atenção, já é legal, tá bom? Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Atos capítulo 19, versículos 1 a 7. Diz assim a nossa leitura, Efésios 1 e 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?
E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E estes disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Bem, meus queridos, vamos então, concluída esta parte introdutória, vamos então para o corpo da nossa lição, a parte que eu chamo de resumaço da lição, que nós fazemos uma síntese do corpo da lição. Pois bem, nós vamos dividir este nosso resumaço, esta nossa síntese, em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre autoria e data. Tá legal? Vamos falar sobre autoria e data de Efésios. Dentre todas as cartas de Paulo, algumas, eu vou dizer quase todas, elas seguem um consenso teológico sobre a autoria paulina, ok? Então nós temos a carta de Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, etc. São cartas que gozam de uma certeza muito patente da autoria paulina. Tá legal? Tirando as cartas chamadas pastorais, quais são as cartas pastorais? 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e Tito. Então, à parte estas 3 epístolas, que têm a autoria de algum modo questionada por alguns teólogos, as cartas às igrejas, então Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e Gálatas. Estas epístolas, elas gozam de uma certa tranquilidade de que Paulo realmente foi o seu autor. Há, porém, uma única exceção, em que existe um debate sobre a autoria paulina e esta exceção é a carta aos Efésios. É justamente a epístola que nós vamos estudar nesta manhã. Então veja, todas as outras cartas às igrejas, elas são, muito certamente, elas foram escritas por Paulo. A carta aos Efésios, nós já adiantamos aqui, também foi escrita por Paulo. Essa é a nossa certeza particular. Mas nós temos que confessar que os teólogos debatem a respeito. Existe alguma discussão, alguma controvérsia quanto à autoria de Efésios, portanto, se foi ou se não foi o apóstolo Paulo. Vamos entender os argumentos dos críticos. São 3, tá legal? 3 argumentos. Primeiro argumento é o seguinte: a carta ela não aborda nenhum problema específico da igreja de Éfeso. Então, isso, na visão destes teólogos, seria um pouco estranho. Poxa, eu estou escrevendo uma carta para uma igreja sem tratar especificamente de algum problema daquela igreja, né? Não combina muito com o estilo de Paulo, não combina muito com o estilo das outras cartas dele, pelo menos. Segundo argumento, a carta ela não faz nenhuma referência pessoal a amigos ou outros conhecidos de Paulo em Éfeso. E isso também é bem estranho, né? Principalmente se você for observar que Paulo morou algum tempo em Éfeso. E ele, digamos, viveu algumas emoções lá em Éfeso. Eu não vou desenvolver aqui muito sobre isso, não é o lugar, não temos muito tempo para isso, mas eu vou convidar você a ler depois Atos, capítulo 19 e seguintes, lá você vai entender o que eu estou dizendo, tá?
tá? O importante é que ele morou lá, fez amigos lá, certamente, fez inimigos lá também, muito certamente. E é estranho que ele não faça menção a ninguém. Você lê a carta de Efésios de fio a pavio, você não vai encontrar nenhuma referência a algum conhecido de Paulo ali naquele lugar. E o terceiro e último argumento que se fala contra a autoria paulina é que a carta ela não teria um estilo e um vocabulário típicos de Paulo. Ela desvirtuaria, portanto, um pouco do estilo e do vocabulário de Paulo. Tá legal? Esses são os 3 argumentos. Eu vou agora rebater os argumentos, ok? Eu vou rebater esses 3 argumentos e eu vou explicar por que eu creio, tenho para mim uma firme convicção de que foi realmente Paulo quem escreveu o texto de Efésios. Bem, primeiro contra-argumento é o seguinte: Paulo não aborda nenhum problema específico da igreja de Efésios justamente porque ele quer que esta epístola seja uma epístola universal. Ele escreveu a carta de Efésios, e vai ficar claro ao longo da lição isso, se você ler também com este viés em mente, você vai ter esta segurança de que Paulo ele fala na epístola aos Efésios de uma maneira muito genérica. Então, a impressão que dá é que ele quis colocar na carta aos Efésios um tom genérico. E por que isso? Porque ele incentivou os seus fiéis, os membros da igreja primitiva, a fazerem esta carta rodar. Então, entenda aqui qual foi a iniciativa de Paulo. Ele escreveu um tratado teológico sobre a igreja, nós vamos falar sobre isso melhor daqui a pouco, mas ele não queria que este texto ficasse restrito a um lugar. Então o que ele fez? Ele encaminhou este texto à igreja de Éfeso e sugeriu, pediu, solicitou aos irmãos de Éfeso que fizessem aquela carta rodar nas igrejas da região. Lembrando que na época não tinha WhatsApp, na época não tinha e-mail, na época não tinha telefone, na época não tinha nada para fazer a mensagem circular rápido. Nem o povo era majoritariamente alfabetizado, na verdade, na época o povo era majoritariamente analfabeto. De modo que, fazendo a carta circular entre os anciães, entre os pastores, entre os bispos das igrejas locais, seria possível que aqueles irmãos transmitissem o conhecimento de Paulo escrito na carta aos seus fiéis. Então, é por isso que Paulo não fala de nenhum problema específico na igreja de Éfeso, não trata de nenhuma particularidade na igreja de Éfeso, porque a ideia dele era justamente fazer com que a carta corresse às igrejas. Este é o primeiro motivo. Segundo, vamos lá. Não há referências pessoais de Paulo na carta aos Efésios, justamente porque ele quis deixar esta carta em um tom mais impessoal. Então é por isso que ele não faz referência aos seus amigos, aos seus inimigos de Éfeso, é porque ele queria fazer com que aquela carta rodasse. Ora, já pensou que estranho? Por exemplo, um irmão de Tessalônica lendo lá sobre uma pessoa de Éfeso que ele não sabe, nunca viu na vida, né? Ia ser estranho, né? Uma carta direcionada a um irmão da Tessalônica que fala do irmão de Éfeso. Não ia fazer muito sentido. Então, justamente por isso é que Paulo não faz referências pessoais na sua carta. E o terceiro e último argumento, na verdade, é um falso argumento. Porque o estilo de Paulo em Efésios, ele muito mais se assemelha com as outras epístolas do que se difere. É lógico que vai ter umas diferenças pontuais ali, né, por conta de momentos da vida, por conta de uma questão de desenvolvimento e maturidade pessoal. Isso acontece com a gente. Se você pegar
uma mensagem de WhatsApp que você escreveu ano passado, talvez ela já não tenha o mesmo vocabulário de uma mensagem que você escreveu esse ano. Talvez ela seja diferente na forma como você escreve, na forma como você organiza o pensamento, na forma como você põe no papel as suas ideias, nas palavras que você usa, né? No seu tom, no seu estilo, se você é mais agressivo, mais moderado, mais epidítico. Então, a gente vai mudando, né? E as cartas de Paulo foram escritas ao longo de uma vida, né? Então é natural que nós tenhamos algumas diferenças. Agora, a grande verdade é que o estilo de Efésios, ele muito mais se aproxima do estilo paulino do que diverge. Um estudo interessante, conduzido por um teólogo chamado Francis Folks, apura que dos 155 versículos da carta aos Efésios, 75 deles, ou seja, a metade, se encontram em Colossenses. Então veja, como é que nós podemos dizer que a carta aos Efésios ela diverge no estilo a ponto de nós não considerarmos ela paulina, sendo que metade dela está inscrita em Colossenses? Realmente não é um argumento muito bom, né? E aliás, fica aqui o registro de que Efésios e Colossenses são as duas epístolas de Paulo que mais se parecem em tudo, mais do que qualquer outra carta de Paulo, e eu diria a vocês que estão me ouvindo, mais do que qualquer outros dois livros da Bíblia. São realmente dois textos muito parecidos na forma como Paulo organiza o pensamento, na forma como Paulo trata dos assuntos, nos temas tratados por Paulo, né? Então, não faz sentido. Esse é um argumento muito fraco, né? O que nós temos que ter em mente é: Paulo escreveu este texto para que ele rodasse as igrejas da região. Ele não escreveu este texto para que ficasse restrito ali na cidade de Éfeso. Então, é isso. A carta de Paulo, a carta de Efésios, foi sim escrita por Paulo, essa é a nossa conclusão. E se nós resolvemos a questão da autoria, a questão da data fica bem facinha, tá? Por quê? Porque existe várias referências, tem várias referências na carta de Efésios a prisões, né? Então Paulo fala sobre suas prisões lá em Efésios 3:1, Efésios 4:1, entre outras passagens ele fala: eu, o preso do Senhor, etc, etc, etc. Então, a conclusão a que chegamos, se nós concluímos que Paulo realmente foi o autor da carta de Efésios, como fizemos aqui, a conclusão a que chegamos é que Paulo escreveu esta carta enquanto ele estava na prisão. Tá? É por isso que a carta aos Efésios é chamada de uma das cartas das prisões de Paulo. Isso a nossa revista explica muito bem, depois você leia lá o material. Isso deve ter sido algo em torno de 58, 60 depois de Cristo. Ok? Muito bem. Antes de nós continuarmos, deixa eu dar uma zapiadinha aqui no Facebook. Aparentemente está tudo ok, né? Estou ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Legal. Estou vendo aqui também Silvia Leplian. Prazer, meu querido, tê-lo conosco. Deus abençoe. Vai deixando seu comentário, vai curtindo, clicando aí nas bolinhas de curtir. Joia e coração, tá bom? Deixe sua sugestão, enfim. E não se esqueça de compartilhar na sua timeline. Muito bem. Vamos seguindo aqui, então. Vamos falar agora sobre o tema central da carta aos Efésios. Irmãos, inquestionavelmente, o tema central da carta aos Efésios é a igreja. Este é o tema central. Talvez nenhum outro livro da Bíblia, eu acho também, podemos falar isso com segurança, nenhum outro livro da Bíblia fala sobre a igreja tão bem e tão consistentemente como o livro de Efésios. Ele é realmente um tratado, um mini tratado sobre a igreja. Eu puxei aqui uma citação do nosso querido Hernandes Dias Lopes, amigo nosso, que diz o seguinte, abre aspas, Paulo começa essa carta
Paulo começa essa carta como que regendo uma grande orquestra. Já na introdução, leva os seus leitores ao arroubo de uma extasiada doxologia. Como que num fôlego só, despeja em catadupas de sua alma em ebulição as verdades mais gloriosas acerca da obra da Trindade em favor da Igreja, a noiva de Cristo. Fecha aspas. Muito bem. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, nós vemos Paulo falar de uma maneira geral sobre a teologia, sobre a teoria, sobre algo mais abstrato, uma parte mais geral da teologia da igreja. Nos 3 últimos capítulos da carta aos Efésios, Paulo vai aplicar aquilo, o conhecimento que ele traz nos 3 primeiros capítulos, às situações mais práticas da vida da igreja. Então, os 3 primeiros capítulos, ele fala sobre a teologia da igreja. Nos 3 últimos capítulos, ele aplica, ele traz essa teologia da igreja para o mundo real. Muito bem, meus irmãos. Ficou alguma dúvida? Com isso, nós concluímos o corpo da nossa lição, concluímos esta nossa segunda sessão, em que nós fazemos uma síntese da aula. Vamos ver aqui. Até agora nenhuma manifestação, dúvida, comentário. Mas, se for o caso, por gentileza, deixe aí a sua dúvida, o seu comentário, para que nós, se soubermos, consigamos e possamos responder você. Vamos então para a nossa terceira sessão, que é tem que virar cultura. Se você tivesse que esquecer tudo da aula de hoje, você esqueceu tudo, não lembrou nada, chegou agora, não sei. Por alguma razão você não se lembra de nada, não consegue se lembrar de nada da aula de hoje e vai esquecer tudo de hoje. O que é que você não pode esquecer? O que é que tem que virar cultura de todo jeito? O que você tem que incorporar no seu conhecimento para que vire cultura é a carta de Paulo aos Efésios. É a única carta de Paulo que não tem um destinatário específico. Ela foi a única epístola de Paulo que não foi escrita para alguém em particular. Vai falar, mas não é a carta aos Efésios? Vamos reforçar o que nós já falamos lá na síntese da lição. A carta ela foi encaminhada aos Efésios, mas ela foi encaminhada aos Efésios com a intenção de que os Efésios fizessem essa carta rodar as igrejas da região. Então, é uma carta que você não vai encontrar nenhuma menção a algum problema de Éfeso, você não vai encontrar nenhuma menção, algum elogio aos Efésios, como Paulo fez, por exemplo, em Filipenses. Filipenses, Paulo elogia os Filipenses o tempo inteiro. Em 1 Coríntios, Paulo endossa vários problemas daquela igreja de Corinto tão problemática. Em 2 Coríntios, Paulo ele meio que se desculpa com os coríntios. É uma carta muito pesada, com uma tinta muito pesada, muito emotiva. Nós não vemos isso em Efésios. Não vemos isso em Efésios. Então é uma carta sem referências particulares da igreja de Éfeso, sem referências a ninguém específico de Éfeso. E como nós já dissemos, isso foi proposital. Paulo fez isso para tornar este texto mais impessoal e, portanto, fazer com que esta epístola rodasse as igrejas da região de uma maneira mais impessoal. Então, é isso que tem que virar cultura. Não esqueça, a carta aos Efésios não tem destinatário específico. Muito bem. Vamos para a nossa quarta e última sessão. Com isso, nós já encerramos a nossa aula de hoje. Uma pitada a mais. O que é que nós vamos trazer a mais aqui para reforçar o seu conhecimento? Bem, um determinado comentarista, teólogo chamado Harold Willmington, ele traz um insight interessante sobre a carta de Efésios. Essa carta de Efésios, ela
nos traz 6 comparações, ok? Ela nos traz 6 comparações. Então, o nosso Uma Pitada a Mais de hoje tem a ver com isso. As 6 comparações da carta aos Efésios. Eu vou aqui falar quais são as 6 comparações, mas eu vou sugerir que você na sua casa leia a carta aos Efésios e tente identificar no corpo do texto, conforme você vai passando a sua leitura, tente identificar as 6 comparações ali. Tá legal? Quais são as 6 comparações feitas por Paulo na carta aos Efésios? Primeiro, ele compara a igreja com um corpo. Depois, ele compara com um templo. Depois, ele compara com um mistério. Os mistérios de Deus da igreja. Depois, ele vai comparar com uma nova criatura. Depois, com uma noiva. E, por fim, ele compara a igreja com um soldado. Então, essas são as 6 comparações da carta de Efésios. Se você quiser se desenvolver nesse assunto, nessa forma de enxergar e de ler a carta aos Efésios, que é bem interessante, você pode procurar o material do Harold Willmington, dar uma pesquisada aí na internet, você vai achar alguma coisa dele, alguns comentários dele aí, e ele desenvolve de alguma forma esta ideia de ler o livro de Efésios como um livro de 6 comparações, né? Paulo fazendo 6 comparações acerca da igreja. Bem, meus queridos irmãos, eu acho que é isso, não é? Eu acho que é isso. Com essas palavras, nós encerramos a nossa lição. Você que chegou agora, fique tranquilo, essa live vai ficar gravada aqui na nossa página. Creio que o nosso pastor também vai subir este vídeo no YouTube depois. E aí você vai poder acessar e ver quantas vezes quiser. Tá bem? Não sei se ficou alguma dúvida. Se algum irmão, algum amigo quiser colocar aí o seu comentário, deixar a sua observação. Eu estou vendo aqui que o Luca Uccello entrou. Ô, Luquita, meu amigo, que legal ter você com a gente. Um abraço, fera. Deus te abençoe. Irmão Ivanilson, paz do Senhor, meu querido. Deus abençoe sua vida, viu? Prazer tê-lo conosco aqui também. Vou dar aí um minutinho para eventualmente alguém se manifestar, não sei. Se alguém quer fazer algum apontamento, deixar alguma dúvida, fazer alguma crítica, alguma sugestão. Eu sempre incentivo vocês a participarem, né? Este esquema de live, ele é muito bacana por conta disso. Ele permite que a gente participe, né? Isso é bem legal. Essa é uma vantagem, né, desse esquema de lives. A Cíntia tá por aí, que legal. Cíntia, paz do Senhor, minha querida. Mande um abraço aí ao Alfeu, aos meninos. Prazer tê-la conosco. Tô vendo a Ariel aqui também. Tudo bem, Ariel? Legal ter você com a gente. Acho que acabou lá de Curitiba, né? Já deve ter encerrado a gravação lá. E aí o Ariel entrou aqui com a gente. Muito legal. Prazer tê-lo conosco, meu amigo. Gente, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, penso que podemos encerrar, né, a nossa aula. Eu agradeço a todos os que estiveram com a gente. Foi muito legal ter a sua companhia. Vou pedir um último para você. Compartilhe este vídeo mesmo depois de nós deixarmos a live. Por quê? Vou explicar. Na última sexta-feira nós conseguimos atingir mais de 600 pessoas. Esse é um número muito bacana para nós, porque o nosso templo ele comporta, com conforto, ele vai comportar aí no máximo 100 pessoas, né? Ou seja, nós atingimos 6 vezes o tamanho do nosso templo. Isso é muito legal.
E por que que isso aconteceu? Porque as pessoas compartilharam, nós tivemos bastante compartilhamento e isso fez com que nós conseguíssemos alcançar bastante gente. Então, mesmo depois de nós deixarmos a live, eu peço que você compartilhe este vídeo aí na sua timeline e nós vamos continuar alcançando pessoas mesmo depois de nós deixarmos a live, né? Então, conto com você, tá legal? Irmão Oswaldo Leone está conosco também, irmã Regina, prazer, viu? Uma satisfação muito grande ter você com a gente. Estou recebendo aqui a mensagem que a Gisele está assistindo, acho que é a Gi, né? Que está com a gente. Gi, que legal ter você com a gente, muito legal, viu? Deus abençoe sua vida, prazer ter você conosco aí, ter a sua audiência. Agora eu tô vendo que a Ju entrou também, beijão Ju, satisfação você com a gente. É isso então, pessoal, é isso aí. Quero desejar um excelente domingo a todos. Sigam as nossas redes, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, lembrando que nós estamos precisando da sua ajuda para atingir os 1000 inscritos no YouTube e aí nós vamos conseguir fazer as lives pelo celular para o YouTube. Então, preciso da sua ajuda. Peça para os seus amigos, peça para suas redes aí para que o pessoal se inscreva no nosso canal no YouTube. Gente, Deus abençoe vocês. Prazer poder falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Semana que vem eu não sei se serei eu ou se será o pastor Isaías, mas certamente alguém estará aqui para ministrar a aula para vocês, tá legal? Um grande abraço, um domingo abençoado a todos vocês. Um bom dia.